Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e com saúde. Para quem me conhece, meu nome é Alessandro Ferraz. Para quem não me conhece, é esse mesmo meu nome, Alessandro Ferraz. Nós vamos trabalhar hoje um projeto muito bacana que se chama Leis Essenciais. Você que está estudando para uma prova da faculdade, de concurso público, da OAB, é muito importante. Claro que nós sabemos disso. Eu faço concurso público, eu tenho de entender essas leis, saber como que elas são aplicadas em prova, como elas são cobradas. Agora, de repente você quer conhecer um pouco mais sobre algum assunto. O assunto de hoje é improbidade administrativa. A Lei 8.429 de 92. Galera, eu estou falando aqui com quem é da área jurídica e quem não é da área jurídica. Então, me perdoe se às vezes eu, ao tentar me expressar de forma mais fácil, posso caminhar ainda em águas mais tranquilas para depois possamos nos aprofundar, tá bom? Essa lei, ela completa 27 anos em 2019. Já é uma lei velhinha. Eu brinco sempre em aula que na época Collor, que foi feita, o Collor deveria ter escrito um livro, né? Fernando Collor, Lei 8.429. Teoria e prática, porque ele também incidiu na própria lei. A ideia de improbidade, galera, ela tem a ver com a desonestidade. O ímprobo, ou também chamado improbo, é aquele que lesa, que prejudica o erário, o patrimônio público. Então, a ideia de improbidade administrativa, obviamente, ela está ligada à moralidade administrativa, porque o princípio da moralidade administrativa, ele exige, ele estabelece a exigência que a administração pública e os seus agentes atuem de forma profissional, de forma ética, e assim, sendo de forma proba, honesta, com honradez. Legal. Professor, acho que eu já consigo ter uma ideia. Pessoal, nós vamos ter aqui nas leis essenciais, só para você ter uma ideia, eu vou colocar aqui para vocês, nós hoje vamos trabalhar a Lei 8.429. Porém, deixa eu deixar aqui anotado já para a galera acompanhar, esse trabalho. Nós vamos ter aqui, hoje, 8.429 de 92. Mas nós vamos ler também, Lei 8.112 de 90, a Lei 10.261 de 68, a Lei 8.666 de 93, a Lei do Capeta, a Lei de Licitações. Todas essas leis são importantíssimas e nós vamos bater um papinho sobre elas. Nessa lei, para você ter uma ideia, 8.429, nós vamos ter 5 capítulos. Vamos embora! Vamos lá, galera. A primeira coisa que a gente precisa conversar quando a gente fala dessa lei é entendê-la de uma maneira geral. Nesse primeiro trabalho, eu gostaria de bater um papo sobre as disposições gerais dela. Vamos falar um pouquinho do artigo 1º ao artigo 8º. Vocês vão ver que essa lei também traduzirá os atos de improbidade de várias formas, sejam eles atos de improbidade que causam enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, atenta aos princípios da administração. Tá vendo? Ela não é tão grande não. Trabalha apenas declaração de bens, prescrição, o processo em si, tá bom? Então, vários pontos são importantes. Uma coisa interessante, às vezes, pessoal, uma lei, ela tem correlação com outra. Então, diversas são as fontes normativas que versam sobre improbidade administrativa. Eu começo falando do quê? Da lei? Não, algo maior que a lei, acima da lei. A Constituição Federal. E isso mesmo, a Constituição de 1988, que diz assim no artigo 37, parágrafo 4º, os atos de improbidade administrativa importarão ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, na forma e gradação prevista em lei. Aí, em lei, na Lei 8.429, sem prejuízo à ação penal. Puxa, professor, então a Constituição também fala de improbidade? Fala sim. Agora, ela não é a única. Ela não é a única que fala de improbidade. O artigo 85 também fala de improbidade nos crimes de responsabilidade do presidente. O artigo 15 também fala que os seus direitos políticos podem sofrer restrição, no caso de perda ou suspensão, e o caso de improbidade e suspensão está lá no artigo 15. No caso da Lei da Ação Popular, também falaremos de improbidade. Na Lei 8.112, que você pode dar um print e depois dar uma lida, que fala do regime dos servidores federais, também fala de improbidade. Legal?
Professor, bacana. Vamos bater um papo geral do artigo 1º ao 8º? Linhas gerais, sem estresse. Mas cai muito lei de improbidade, galera. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que nesses dispositivos inaugurais da lei, ele fala que os atos de improbidade podem ser cometidos, né, contra a administração por um servidor ou não, contra a administração direta ou indireta, né, fundacional, dos poderes, de qualquer dos poderes da União, Estado. Veja que é uma lei que não atinge só a União, pode atingir Estado, município e tudo mais. Outro ponto importante, que aqui o nosso trabalho não é ficar lendo cada um dos dispositivos, é dar uma visão global para vocês poderem estudar com mais qualidade esse tipo de lei, né? Uma outra coisa interessante é o conceito de agente público para essa lei. Veja que ele é amplo. Para efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, mandato, cargo, emprego ou função, vai responder. Veja o artigo 3º, a disposição dessas leis são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, mas agiu com, induza ou concorra para a prática, ou dele se beneficie. Então, repararam os senhores que o conceito, né, de servidor, né, de agente público, ele é mais amplo. Nós não adotamos uma condição restritiva de agente público, e sim uma condição mais elástica do conceito de servidor. Último ponto que penúltimo, que eu elenco aqui dessa lei importante, é o sucessor. Você já ouviu falar assim, ó? A morte resolve tudo. Mors homini solvit. Ou seja, morreu, acabou tudo. Cuidado. O sucessor do malandro que meteu a mão no dinheiro público, o cara que meteu a mão no dinheiro público, deixou um filhinho, o improbuzinho, tá? O filhinho. O sucessor daquele que causou patrimônio ou se enriqueceu, ele responde sim, senhor. Só que, claro, né, galera? Até o limite da herança. Não dá para chegar num cara e falar, seu pai meteu a mão no dinheiro público. Ele roubou 3 milhões. Nós só conseguimos pegar 2 milhões. Agora nós vamos atrás dos seus bens. Não, mas peraí, até o limite da herança, tudo bem. Não, nós vamos pegar os seus bens pessoais. Nada aí não tem sentido, não é? Agora, uma última informação. Não fica bravo comigo. Para quem já estuda essa lei há algum tempo agora, tá bom? Cuidado, gente. Como ficou o posicionamento de agente político, né? Como ficou? Eles podem responder por essas leis ou não? Como é que funciona, né? Como que funciona isso? Em 2018 nós tivemos no STF uma decisão importante. Agente político, com exceção do presidente. Gente, o presidente não está na regra. Agente político, eles se encontram sujeitos ao duplo regime sancionatório e se submete tanto à responsabilidade por ato de improbidade quanto por crime de responsabilidade. Antigamente era assim, ó, se o cara respondesse por crime de responsabilidade, ele não respondia pela lei de improbidade. Agora não tem mais isso. Agente político é dupla sanção. Pode responder na lei de improbidade, pode responder por crime de responsabilidade. O presidente não. Ele vai responder por crime de responsabilidade, pode ser impeachmentado, o impeachment. Ok? O impeachment que vocês conhecem. E o último detalhe, compete à justiça de primeiro grau julgar as ações de improbidade. Como assim? Não tem prerrogativa de função. Ai, mas porque esse cara é governador, esse cara... Não, compete à justiça de primeiro grau o julgamento disso, né? Dessa ação de natureza civil. Tudo bem? Galerinha, espero que tenha sido produtivo e não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal do YouTube. Inscreva-se aí e também me deram uma dica aqui no estúdio. Se inscrever é bom, mas clicar no sininho, porque daí eu recebo notificações, tá bom? Clica se curtiu, faz um comentário, é bom, não é? Um comentário, se foi legal, alguma coisa que pode agregar. E os próprios alunos às vezes comentam as pessoas e é muito bacana essa troca de informações. Muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo episódio das Leis Essenciais. Esse é o nome do projeto. Valeu! Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!